Presta atenção, a gente está falando aqui de advérbios. Nessa sequência de vídeos, a gente decidiu falar sobre as 4 principais famílias da gramática da língua inglesa. E os advérbios também são muito importantes porque a gente consegue falar das maneiras que as coisas acontecem e também sobre frequência. Então eu vou falar rapidamente sobre advérbios aqui para você ficar com essas dicas aí para conseguir identificar ou maneira ou frequência. Como assim? Se a palavra terminar com isso daqui, ou é a maneira que aquilo está acontecendo, ou é a frequência que aquilo está acontecendo. Sempre. E não é lie, é li. Lembre de smartly, usually. Repara que a palavra usual, antes de ser um advérbio de frequência, ela é também um adjetivo, usual. Quando você precisa fazer a escrita, basta colocar o sufixo, que a gente comentou também no outro vídeo. Então ela vai duplicar o L, por isso que tem 2 L's aqui nessa palavra. Então a gente tem usually, frequência, que é geralmente, com bastante frequência, e tem aqui uma maneira, de maneira casual, smartly, ok? Só que o que eu coloquei aqui para cima? 2 exemplos de advérbios que são irregulares. Por exemplo, você não deve colocar ly na palavra fast. Então você pode dizer que o seu carro é rápido, my car is fast. É uma qualidade, é um adjetivo. E também dizer que você dirige de maneira rápida no trânsito. Então, I drive fast. Se você disser I drive fastly, chutou a bola lá no mato. Daí está errado. Never é um exemplo de advérbio de frequência, né? É bem comum. Então, esses advérbios de frequência são fáceis de lembrar quando você coloca eles na frase. Eles têm uma regra bem simples para você conseguir se lembrar. Eles devem ser colocados antes, no meio e depois. Como assim? Você tem ali, por exemplo, uma frase em que tem um verbo principal. I drink coffee. E você quer dizer que você sempre toma café. I always drink coffee. Então, antes do verbo principal. Quando você tem um verbo auxiliar e um verbo principal, é no meio. Então, I don't always drink coffee. I have always drunk coffee. Compreendeu? Então, se você tiver ali um auxiliar e um verbo principal, o advérbio de frequência vai no meio. E ele sempre vai depois do verbo to be. I am always late for work. Compreendeu? Então, basicamente, saber sobre isso daqui te desmembra toda essa possibilidade de compreensão. Você pode não saber exatamente o que a pessoa está querendo dizer, mas você tem uma possibilidade agora de saber que é ou sobre frequência ou sobre maneira. Joia? Então, para essas dicas e outras mais, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Até rimou, ficou legal. Valeu!